Olá, eu sou o professor Nereu José Giacomoli, atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, responsável pelas disciplinas de Processo Penal Contemporâneo no mestrado e Sistemas Jurídico-Penais Comparados no doutorado. Me proponho a fazer algumas reflexões sobre o processo penal após o Covid-19. Vou dividir essa minha exposição em duas partes. Na primeira, tratarei de generalidades sobre esta pandemia, e na segunda parte, algumas considerações mais específicas sobre o processo penal. Vivemos em um tempo de emergência na trajetória humana e do planeta. Mas essa pandemia não será duradoura e nem infinita. Assim ocorreu com as demais pestes que assolaram o mundo. A ordem mundial está sendo sacudida e afetada por algo invisível ao olho humano. Por isso também incerteza e medo. Os efeitos dessa pandemia atingem as estruturas de indivíduos, sociedades e do próprio Estado, poderes, democracia, economia. Trata-se de um vírus que agride a todos. Mesmo que ele não tenha penetrado em todos os corpos biológicos até o momento, ele atinge todos os seres humanos, pois não é só a vida biológica humana que o Covid-19 alcança. Ele interfere em toda a estrutura da relação social, econômica, política e cultural. A pandemia desnuda a fragilidade do ser humano, questionando modelos econômicos e políticos, os investimentos na saúde e na preservação da vida e do próprio planeta Terra. Essa pandemia nos conscientiza da fragilidade enquanto seres humanos, inclusive de nossa debilidade imunológica. Nos conscientiza da fragilidade dos sistemas de proteção da vida e da saúde, relegados a um plano secundário, fora das prioridades das políticas públicas e, quiçá, fora das prioridades pessoais. Também mostra a vulnerabilidade de qualquer potência econômica. Apesar de tudo, a pandemia nos alerta para a necessidade de proteção integral, individual e coletiva. Que a proteção individual se destine à proteção não só do ser individualmente considerado, mas na proteção de todos, na perspectiva da solidariedade universal. Nos alerta que a luta é pela imunidade coletiva e não individual, porque a individual é insuficiente. Portanto, a imunidade adquire contornos de estruturação coletiva e política. A maturidade desse consenso priorizará a morte ou a vida, o thanatos ou o eros, a inclusão ou a exclusão. Vários são os perigos que se apresentam. Apenas vou enunciar alguns perigos. O aumento das formas de repressão e exclusão social, como ocorreu com a pandemia da sífilis na sociedade industrial e colonial dos séculos XVI ao XIX. O perigo da estigmatização e exclusão de certas pessoas, em face de sua idade e saúde mental, como ocorreu com a enfermidade do SIDA, que infectou primeiramente os denominados 4H, homossexuais, hemofílicos, heroinômenos e hostkers. Uma das perspectivas dos efeitos é a antecipação ou a precipitação dos processos de mudança política e econômica do planeta. No século XV, com a invenção da imprensa e a expansão do capitalismo colonial, passamos de uma sociedade com tradição oral à tradição escrita, do feudalismo ao industrialismo, da sociedade teocrática a uma sociedade científica. No século XXI se vê a progressão de uma sociedade escrita a uma sociedade cibernético-oral, de uma sociedade orgânica a uma sociedade digital, de um modelo econômico industrial a um modelo imaterial. O Covid-19 precipitou o uso de tecnologias da informática móvel, o emprego da inteligência artificial, dos algoritmos, dos robôs, o intercâmbio de informações em via satelitelar de grande velocidade, as técnicas de biovigilância, o biocontrole e a vigilância digital, a redefinição geopolítica global
com o retorno das fronteiras físicas e de identidade nacional e de soberania, é uma realidade. Os celulares e os cartões bancários se tornaram braceletes de controle. Antecipam-se novas estratégias cognitivas de comunicação e de relacionamento. Especificamente sobre os sistemas penais e delimitando para o processo penal, refiro que o Covid-19 e as medidas que foram e serão tomadas em razão dele também produzem efeitos no direito e na parte do direito que trata dos casos criminais. Embora o fenômeno criminal seja compreendido em seu conjunto material e instrumental, há projetos de pesquisa que se dedicam só ao direito penal material, ao estudo do crime e das penas, por exemplo. Há outras pesquisas que investigam temas de direito processual penal, que vão desde a investigação dos crimes, passando pela acusação, pelo processamento, pela sentença penal e pela fiscalização da execução da pena. É bem provável que estejamos migrando no âmbito criminal de um controle disciplinar e de encarceramento a um controle digital e tecnológico. Esperamos que os efeitos do Covid-19 no cárcere mostrem a falência de um sistema de controle pelo encarceramento massivo e possibilite, quando necessário, um controle eletrônico e digital. No processo penal, temos delimitações temporais, como prazos, ciência de atos processuais, delimitações espaciais, como presença física nas audiências, nas sessões de julgamento, seja dos tribunais estaduais, regionais, seja dos tribunais superiores em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Temos também documentação de atos processuais, a qual caminha aceleradamente a virtualização eletrônica. A epidemia do Covid-19 acelerará a incorporação de mecanismos das novas tecnologias no processo penal, inclusive robôs. No âmbito do processo criminal, exercitam-se vários poderes, mormente o de acusar e o de julgar. Em momentos de crise, como o da pandemia, há o risco, como afirma o professor Manuel Valente, da Universidade Autônoma de Lisboa, de conversão da excepcionalidade em vulgaridade. Nessa perspectiva, calha algumas reflexões. Se apresenta o perigo da produção em massa e em série de sentenças e acórdãos, e o descontrole da delegação jurisdicional a auxiliares. Por isso, há necessidade de limites ao poder, através da lei e do direito, o qual não se limita à lei, mas à realidade ou ao tecido fático, cultural e sociológico. Isso é o que outorga legitimação ao poder. Há exigências de mudanças imediatas. Como regra, o direito penal e o processo penal atuam na extremidade da cadeia do problema, ou seja, quando este já ocorreu e produziu efeitos. Há todo um arcabouço normativo que ocupa vários níveis internos, lei ordinária, Constituição, e também supranacionais, como da Convenção Americana dos Direitos Humanos. As alterações legislativas são lentas, inclusive passam sem percepção imediata, muitas delas. Ocorre que os efeitos de uma pandemia de repercussão global aceleram a utilização de mecanismos desenvolvidos pelas novas tecnologias no âmbito criminal, embora não tenham sido eficazes no controle da disseminação desta pandemia. Alguns exemplos que podem estar sendo empregados ou surgirão no futuro. A utilização de drones para acompanhar e fotografar locais do crime, fotografar pessoas, escutar, gravar, interceptar conversações. Utilização de agentes infiltrados virtuais com gravações e escutas virtuais.
Ingresso em ambientes por meios virtuais, ocultos e imperceptíveis. Comunicações de atos processuais por telefone, WhatsApp e plataformas eletrônicas. Precipitação da virtualização jurisdicional. As proibições do encontro e da aproximação, do contato, precipitaram o distanciamento dos humanos entre eles, dos humanos com as coisas e com o que era tido como normal, substituindo o físico e o biológico pela energia virtual. O processo eletrônico, a documentação eletrônica dos atos processuais de comunicação, atos processuais de documentação, de prova, atos decisórios, audiências, sessões nos tribunais, estas certamente ocorrerão por meio virtual. Há também quem vislumbre robôs julgando, robôs substituindo o juiz. Há avanços, mas também há riscos. Segundo Boaventura de Souza, as alternativas que foram expulsas do sistema irão entrar na vida dos cidadãos pela porta dos fundos das crises pandêmicas. Há o risco de que a intervenção penal do Estado no plano material, repressão e vigilância, sejam mais duradouras, desnecessárias e desproporcionais. Há o risco do incremento da expansão do sistema criminal, do punitivismo como política pública de primeira grandeza. Há o risco de implementação de políticas de austeridade com degradação dos serviços públicos, e a prestação jurisdicional se inclui neles. Há o risco de que o medo do outro reduza as liberdades e os direitos fundamentais, como a continuação do encarceramento como regra, para que o imputado não contamine a sociedade dos bons. Há o perigo de que a situação de emergência suprima direitos e garantias processuais, tais como o contraditório, a ampla defesa, o estado de inocência, o acesso à justiça. Também há o perigo de que o estado de pânico coletivo e a exteriorização do medo sirvam de fundamento à restrição das liberdades, qual nos decretos de prisão preventiva. Pós-Covid-19, o medo que jazia nas entranhas da decisão que decretava a prisão preventiva, aguçado e exteriorizado na quarentena, emergirá nas decisões. Este é um severo perigo. Fatalmente, os índices de prisão, se isso se confirmar, principalmente a prisão processual, apesar da existência do juiz de garantias e da audiência de custódia, se incrementarão. Também o desejo de segurança crescerá. Estima-se como tendência o aumento do encarceramento preventivo, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o aumento da crença na prisão processual e na prisão advinda de uma sentença penal condenatória. Há um sério perigo de que o Covid-19 despertará os demais vírus da arbitrariedade que estavam dormindo no subconsciente, o que Zizek denomina de vírus ideológico. Também se poderia falar no risco do incremento das formas de vigilância e controle com a expansão do Estado policial digital. Vejo como necessidades prementes a reafirmação dos direitos humanos fundamentais, a priorização da vida, da saúde, com o estabelecimento de critérios para que o recolhimento ao cárcere seja realmente uma medida excepcional. De espelhamento das atividades desenvolvidas na quarentena, para que se tornem autorreferentes, pois o inferno não está dentro da quarentena, mas fora dela.
Espero que desperte o vírus da solidariedade, da cooperação, do reconhecimento do outro como um igual, um humano e não como um inimigo a ser combatido. Que haja uma união de todos em prol da saúde do ser humano e da vida no planeta. Que a justiça criminal seja equilibrada, adequada e considere o investigado, o acusado ou condenado como ser humano e não como uma res. Que haja uma democracia processual com garantia de paridade de armas no processo penal. O ministro da Saúde do Irã, Ira Sharish, um dia depois de esnobar o vírus, declarou tê-lo contraído e disse que o vírus não estava distinguindo pobres e ricos, autoridades e cidadãos comuns. Assim como o biovírus prolifera nos corpos cansados, acelerados, esperamos que os infovírus, não proliferem com a mesma potencialidade na virtualização do processo penal que se avizinha. Espero que o Estado, no pós-Covid-19, não seja um Estado tecno-totalitário e que sejam estabelecidos limites claros e objetivos à robotização do processo penal e de suas decisões. Desejo que saiamos dessa pandemia menos agressivos, menos competitivos, mas mais solidários, e é necessário, para tanto, dar este salto mental, como afirma Franco Bernardi. Espero que a solidariedade vá muito além do simples guardar distância. Espero que surja uma pandemia metafísica, com a união de todos sob o mesmo teto, com a formação de uma cidadania do mundo em favor da vida, como afirma o filósofo alemão Marcos Gabriel. Saúde e liberdade para todos.